Romanos capítulo 10, a partir do verso 1. Romanos 10, a partir do verso 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que eles sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós rogamos que o Senhor esteja falando aos nossos corações nessa noite, que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para que possamos compreender as verdades contidas aqui. Nós sabemos que só através do Teu Espírito Santo é que nós podemos ter as verdades reveladas. Faça com que elas frutifiquem nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Estamos então na caminhada do livro de Romanos. E essa é a quarta grande divisão do livro de Romanos. Lembre que a primeira divisão diz respeito a como todos são perdidos, até a primeira metade do capítulo 3. A segunda metade do capítulo 3 até o capítulo 5, Paulo fala sobre como Deus salva esses pecadores através do ato que ele chama de justificação, que é como Cristo troca de lugar com os pecadores e assume a culpa desses pecadores. A terceira parte do capítulo 6 ao capítulo 8, que diz respeito à santificação. Depois que esses pecadores são salvos, eles passam a responder em obediência a Deus. E isso está dentro do capítulo 6 até o capítulo 8. E a quarta parte, do capítulo 9 até o capítulo 11, diz respeito ao povo de Israel.
Porque se Deus então escolheu salvar e salva pecadores mediante a justificação, a pergunta que fica é: e as promessas que Deus fez ao povo de Israel? Elas são válidas ou elas deixaram de valer? E então Paulo responde no capítulo 9, falando que elas ainda são válidas, mas essas promessas são feitas para o Israel espiritual de Deus. E ele usa o argumento que nem todos são filhos de Abraão, são de fato israelitas. Ou seja, trocando em miúdos, nem todos aqueles que estão na igreja são de fato crentes. E é o argumento que ele traz. O capítulo 9 diz respeito à soberania de Deus e como Deus escolhe salvar pecadores na sua soberania. Deus salva porque Ele quer salvar quem Ele quer salvar e porque Ele é Deus. E a grande questão é: Ele escolhe salvar quem Ele bem entende. E nós não devemos questionar a soberania de Deus. Isso diz respeito a como Deus salva a gente antes de nós sequer existirmos. Por isso que ele cita lá com o texto de: amei Jacó e desprezei Esaú. Antes de Jacó ter nascido, Deus já tinha escolhido salvar Jacó e preterido Esaú. Agora então no capítulo 10 é um segundo aspecto. E esse aspecto do capítulo 10 tem a ver como a responsabilidade humana leva então a essa preterição ou a essa adoção. Então, no capítulo 9, quando nós falamos Deus só endurece o coração daqueles que já são endurecidos. Aqui é onde a gente vai entender essa segunda parte. A responsabilidade humana anda de mãos juntas com a soberania divina. Deus é soberano na sua escolha e o homem é completamente responsável pelas suas atitudes. Então o texto de Romanos 10 vai mostrar sobre a desobediência do povo. Olha como o texto começa no verso número 1. Paulo começa falando assim, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de vocês de Israel é para que vocês sejam salvos. Porque eu dou testemunho em favor deles que eles têm zelo por Deus, mas eles não têm entendimento. O desejo de Paulo no capítulo 10, verso 1, onde ele roga a Deus para que o povo de Israel fosse salvo, é o mesmo desejo que ele tem em Romanos capítulo 9, nos versos 2 e 3, onde ele fala que ele preferia ser anátema de Deus em amor dos israelitas, para que os israelitas fossem salvos. Paulo, ele quer que o povo de Israel fosse salvo. Ele deseja isso, ele ora por isso. E ele tem um coração nisso. E ele fala, por quê? Porque o povo de Israel é zeloso para com Deus. É só se lembrar que o israelita aqui, ele tinha um aspecto e um respeito por Deus extremamente grande. O grande problema não é o zelo que eles têm por Deus, mas é a questão do entendimento. O zelo que eles têm por Deus aqui é o que leva eles a acreditar na sua própria justiça. O zelo que eles têm por Deus é falar assim, exatamente, se eu guardar os mandamentos, eu vou ser salvo pela minha própria força. E é o que nos leva exatamente a pensar sobre como eles não percebem isso. Eles vêm agindo dessa forma. O próprio apóstolo Paulo, antes de ser convertido e atingido pelo Senhor Jesus Cristo, ele era extremamente zeloso. O zelo para com Deus era extremamente grande. Tanto é que ele invadia para perseguir os cristãos. Fala, esses cristãos estão errados aí, estão falando coisa errada de Deus e eu vou atrás deles. E perseguia, e chicoteava, e buscava para matar. E Paulo era zeloso contra Deus. Por isso que ele fala, eu dou testemunho disso. O judeu é zeloso para com Deus. E não está errado no zelo.
Mas qual é o problema então? O problema é que esse zelo deles não é o zelo da maneira correta. Por quê? E aí é onde ele responde no verso de número 3. Porque eles desconhecem a justiça de Deus e tentam estabelecer a sua própria justiça, e ele não se submete à justiça de Deus. Então, o que o israelita da época fazia? Ele era zeloso, só que o seu zelo era para ele mesmo se salvar. A ideia que passa é: eu sou justo pelas minhas próprias forças. Na pregação passada eu falei, reflita, o que pode te levar para o céu? Ou a pergunta hipotética, se você chegasse no céu, Jesus perguntasse para você, por que eu devo deixar você entrar? Se existisse qualquer resquício de resposta na sua mente, dizendo, eu sou bom, ou eu fiz isso, ou eu fiz aquilo, você já está pondo a justiça para si mesmo. Então a resposta certa seria, por que eu devo deixar você entrar no céu? É exatamente Jesus brilhando em neon na sua mente. Se não for Jesus, não tem como ter acesso ao céu. O que Paulo está mostrando em Romanos 10 é que o povo de Israel tinha um zelo extremamente grande, mas eles não quiseram se submeter ao que o próprio Deus tinha ensinado. E o que Deus tinha ensinado, todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento para nós aqui, mostra que Deus sempre atuou da mesma forma de salvação. Deus não muda a forma de salvar. Deus nunca mudou e Ele sempre salvou. Então Deus sempre salvou pela fé, pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Sim, sempre foi assim, desde o Antigo Testamento. Desde a queda do homem, quando Deus promete ao homem um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa que Deus faz ao homem, o homem não fez nada para merecer isso. Pelo contrário, o homem tinha acabado de pisar na bola. E Deus fala, eu vou te dar algo que você não merece. Isso é a graça. Isso é a salvação. Sabe que você não merece a salvação, e eu vou dar ela para você. Vai vir um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Entende? Então Deus sempre salvou pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. O problema é que o povo de Israel estava cego na sua própria justiça, cego no seu próprio espírito. E então Deus estabelece a salvação exatamente por meio de Jesus. Verso número 4 mostra para nós que Jesus Cristo é o alvo, o fim da lei. O fim tem a ver com o alvo, com o propósito da lei. Então, para a justiça de todo aquele que crê. Significa que Cristo, ele é o alvo da lei. A lei apontava para Cristo, o Antigo Testamento apontava para Cristo, os sacrifícios apontavam para Cristo, o sistema sacerdotal apontava para Cristo, o templo apontava para Cristo. Todas as coisas do Antigo Testamento apontavam para Jesus Cristo. Tudo o que o povo de Israel viveu apontava para Cristo. Mas eles estavam cegos espiritualmente. Eles não enxergavam isso porque eles batiam no peito que a sua própria justiça era o que os salvaria. A própria justiça. Eu guardar os meus os 613 mandamentos é o que vai me levar para o céu. Quando na verdade Deus sempre atuou da mesma forma. Isso é perceptível que a gente vê que Deus sempre esteve salvando mediante Jesus Cristo. E sempre pela graça, sempre pela fé.
Ou seja, não existe nada que a humanidade pudesse fazer para que conseguisse comprar essa salvação. Deus estipulou dessa forma, mas os israelitas, os judeus, queriam ser salvos pelas suas próprias maneiras. Traz para os dias de hoje, quantas pessoas hoje não querem ser salvos pelo seu próprio jeito? Não é porque você, mas eu ajudo as pessoas e Deus não vai condenar uma pessoa boa como eu. Não é por você. Se você tenta, volta a falar igual eu falei nas pregações anteriores, se você se justifica para ser salvo, então está errado. Se a desculpa sua para a salvação tem você no meio, então está errado. Por que você merece ser salvo? Então tira, você não merece ser salvo. Aí já começa, entendeu? Nós não merecemos ser salvos. Essa é a grande diferença. Se eu perguntar para qualquer pessoa, por que você merece ir para o céu? Você vai ver que ela vai responder, porque eu faço boas ações. Porque eu vou na igreja, porque eu dou o dízimo, porque eu leio a Bíblia, porque eu jejuo 2 vezes por semana. Era um argumento dos fariseus, era um argumento do povo de Israel. Porque eu guardo os mandamentos, porque eu nunca traí minha esposa, porque eu não roubo, porque eu não invejo a coisa dos outros. Olha quantos mandamentos eu guardo, olha como eu sou bom. E é esse exato argumento que cai por terra. E é esse argumento que não entra no céu. Não é pelos nossos méritos que a gente é salvo. Por que você merece ir para o céu? Não mereço. Por que você vai para o céu? Porque Cristo, na sua infinita sabedoria, escolheu me amar e resolveu transformar minha vida e pagar os meus pecados. Não diz respeito a mim. A salvação diz respeito único e exclusivamente do próprio Deus. É o que diz capítulo 9 de Romanos. O que Paulo vem mostrando aqui é que quando as pessoas na sua responsabilidade humana, eles se auto-justificam, o que eles estão fazendo é simplesmente terem os seus corações cada vez mais endurecidos. Como diz, se não me engano, 1 Coríntios capítulo 4, fala que o próprio Deus cegou o entendimento dessa geração para que eles não percebessem o que eles estão fazendo. Então não tem como você ser salvo pelos seus próprios méritos. Até o verso 4, o que Paulo vem mostrando para a gente é exatamente isso. Não é a sua própria justiça que te salva, mas o alvo da lei é Cristo. O propósito da lei é Cristo. O final da lei é Cristo. Tudo aponta para Cristo. E é aqueles que creem em Cristo, é que são justificados. Não aqueles que acreditam em si mesmos na sua justificação. E então, chegamos na segunda parte, a respeito de como a salvação foi ensinada por Moisés. Acompanhe o verso 5 em diante. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. É um texto que Moisés cita lá de Levítico capítulo 18, verso número 5. É exatamente esse texto, onde Moisés fala, aquele que vive pela lei, ele vai viver os seus preceitos, aquele que observa os seus preceitos, vai ter que ser a lei. A ideia aqui que Paulo quer explicar é assim, se você pega a lei como padrão de salvação, então é essa lei que vai te julgar lá no futuro. Então, olha só como o argumento é forte. O argumento é assim, se você arroga que você não quebrou nenhum dos mandamentos, na hora do julgamento, a sua vida vai ser passada numa peneira sobre todos os mandamentos.
E se você quebrar qualquer um dos mandamentos, você vai ser condenado. Quando ele fala, aqueles que vivem pela lei, eles serão julgados pela lei que eles vivem. É exatamente isso. Se você fala, eu não invejo ninguém, e se você invejou a pessoa uma vez na sua vida, você vai ser condenado. Tá vendo? Não tem como ser salvo pelas obras da lei. Por quê? Porque todos nós já nascemos em pecado, e essa é a grande questão. Todos já são pecadores, ou seja, todos já quebraram a lei. E se todos já quebraram a lei, não tem como a lei, no futuro, julgar a gente como justo. Porque você já quebrou a lei alguma vez na sua vida. Então, todos merecemos a condenação. Mas então, verso 6. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Se você voltar sua Bíblia para Deuteronômio 30, do verso 12 a 14, é exatamente isso que Paulo vai citar aqui em Moisés. Trocando em miúdos aqui, o que Paulo está mostrando é a justiça que procede da fé, ela vem exatamente de Cristo. Por quê? Porque não foi a humanidade que foi ao céu buscar a Cristo, mas foi o próprio Deus que desceu para a humanidade. Entende? Não tem quem consegue subir até o céu para buscar Deus e trazer Ele para cá. É Deus que vem para a humanidade e desce. Ou seja, e ele traz um aspecto, verso 7, onde ele fala assim, não é quem vai descer lá no inferno e ressuscitar Jesus Cristo. Porque não é um homem que ressuscita as pessoas. Mas quem ressuscita o próprio Cristo foi o próprio Deus. Então Cristo é ressurreto por Deus. A humanidade não fez nada na salvação. Tudo o que ocorreu e veio de Deus. E então Paulo continua, verso 8. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. E então Paulo resolve, ou termina essa parte mostrando como Moisés ensinava a salvação. A salvação ela vem pela pregação do Evangelho, vem pela palavra de Cristo, vem pelo anúncio das boas novas. E aí o texto fala, então creia em Cristo e aceite essas coisas. E se então com o seu coração você aceitar e com a sua boca você professar, fique tranquilo que você será salvo. E aqui tem uma grande distinção. Quando o texto fala de coração, tem a ver com o mais íntimo do nosso ser. Porque eu e você podemos compreender intelectualmente o conceito de salvação. Eu e você podemos compreender intelectualmente que é só Jesus que salva. Mas quando o judeu fala de coração, ele fala sobre a questão das entranhas, do mais profundo do seu ser. Se Cristo não for o mais profundo do seu ser, se Cristo não estiver nas entranhas suas, no mais profundo do seu ser, se você não respirar por isso e viver por isso, então tem que começar a questionar. Como dizia um dos puritanos, se você não for salvo, o que você faz? Ore para que Deus te salve. Falar, se você acredita em Deus apenas intelectualmente, ore para que Deus transforme o seu coração ao ponto de entrar
no mais profundo do seu ser. E então, professe a Deus. Proclame a Deus publicamente. Fale com a boca de quem é esse Deus. Partimos então a terceira parte do texto, verso 11. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre o judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só daí, por enquanto. E aí depois a gente termina o verso 14 e 15. Mas olha o que Paulo fala. Ele fala, ó, depois que você é salvo, depois que Cristo está nas suas entranhas, no mais profundo do seu ser, depois então você tem aquela disposição de proferir a Cristo, de falar de Deus. Lembra? Para nós hoje, nós falamos daquilo que nós gostamos. Então se você assiste um filme, você vai falar para o outro, ó, assisti um filme bom, assim, assim, assado. Se você gosta de um restaurante ou de um pit dog, você vai falar, o restaurante tal é bom, a comida lá é boa, isso e aquilo outro. A gente costuma falar das coisas que nós gostamos e amamos. A própria Escritura fala que a boca fala do que o coração está cheio. A grande questão é o quanto você tem falado de Deus. Isso implica em exatamente o quanto você gosta de Deus. O quanto você tem desejado por isso. O quanto você tem buscado isso. Isso mostra o quanto você deseja Deus. E essa é uma questão fantástica para nós, porque se nós não desejamos a Deus nessa terra, como é que queremos passar uma eternidade com Ele? Se aqui na terra não aguentamos. Parou para pensar nisso? Paulo vem falar assim, ó, então depois que você está mudado, que Deus é aquilo que está na entranha do seu ser, então pregue o Evangelho e confesse com a sua boca para todo mundo. E ele fala, não fique com medo, não fique com vergonha, verso 11. Não fique com vergonha de falar do Evangelho. Porque Deus é um Deus para todos, tanto para o judeu quanto para o grego, e Ele salva qualquer tipo de pessoa. Você não precisa ficar com medo do Evangelho não ser aceito por X ou Y. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que, citando textos das Escrituras, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, que corta de dois lados. Significa que ela serve para dividir exatamente aqueles que são salvos dos que não são. Então, quando você profere a palavra do Evangelho, aqueles que não são, eles não vão escutar, mas você não deve ficar triste por isso. Porque é exatamente a função que a espada está fazendo, dividindo aqueles que não são daqueles que são. Então, não se envergonhe do Evangelho e pregue o Evangelho. Porque esse Senhor, Ele é rico para que todos aqueles que o invocam, e todos aqueles que proferem que o Senhor é Deus, esses serão salvos. Versos 14 e 15, então, Paulo começa uma série de perguntas. Como então as pessoas vão invocar naquele que não creram? E como elas vão crer naquele em que elas não ouviram? E como vão ouvir se ninguém pregar? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, o Evangelho. A pergunta que Paulo faz a respeito da salvação aqui é: como as pessoas serão salvas se a mensagem de salvação não está chegando nelas? Por que a mensagem de salvação não está chegando nelas? Deus escolheu na sua infinitude usar seres humanos para pregar o Evangelho.
Não existe plano B para Deus. É o plano A e o plano A vai dar certo, porque Ele é soberano. Então nós temos que pregar o Evangelho. E por acreditarmos na soberania de Deus, aí que vamos pregar o Evangelho. Porque se entendemos que Deus é soberano, não importa o seu argumento. Nós estávamos conversando hoje ao lavar a igreja aqui, falando de Jonas. O profeta Jonas pregou um sermão só a vida inteira. E era o sermão que ele prega para Nínive: vocês vão ser destruídos, arrependam-se. João Batista pregava também o sermão de uma frase: arrependa-se e creia, vocês vão morrer desse jeito. Não precisa ter argumento, não precisa citar grego e hebraico do original. Se Deus é soberano, Ele vai salvar aqueles que querem para ser salvos. E qual a nossa função? Pregar, porque nós somos o instrumento que Deus utiliza. E aí é onde Ele fala exatamente daqueles que pregam. Quão formosos são os pés daqueles que trazem boas notícias. Como é bom receber boas notícias. É exatamente isso. Como é bom receber essas boas notícias. E ao pregar, você está levando as boas novas de salvação. Quarta e última parte do texto. Eles não podem se queixar de não ter ouvido o Evangelho. Verso 16 em diante. Mas nem todos obedeceram o Evangelho. Pois Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que ouviram. A voz deles se espalhou por toda a terra e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata, e eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam, e revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Resumindo essa parte, o povo de Israel não tem desculpa de falar que não ouviu o Evangelho. Não existe aquela desculpa de falar assim: Deus não me avisou. E o próprio Deus explica isso, o próprio Paulo explica isso no capítulo 1 de Romanos. Fala que Deus se revela na natureza para aqueles. E a revelação da natureza é exatamente o fato que vai fazer com que as pessoas sejam condenadas pelos seus pecados. E aí então Paulo termina o argumento aqui no capítulo 10, mostrando para nós que eles não podem se queixar de não ter recebido o Evangelho. O povo de Israel recebeu o Evangelho. E eles foram um povo escolhido por Deus. Romanos 9, verso 4, Paulo cita 7, se não me engano, 7 aspectos em que o povo de Israel recebeu a mensagem de Deus. Recebeu os patriarcas, recebeu os profetas, o templo, os sacrifícios, as alianças, a lei. Recebeu inclusive o próprio Messias. E mesmo assim rejeitou a Deus. Não há desculpa falar: não escutei, fui pego de surpresa. Isso não existe para Deus. Todos os pecadores pagarão pelos seus pecados. A grande diferença é que existem pecadores que foram alcançados pela graça de Deus. E olha como Paulo termina no verso de número 21 aí. O verso de número 21, Paulo termina usando um aspecto bem fantástico, onde ele fala assim, todo o dia. Imagina a paciência, todo o dia estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde.
Não é só uma vez, estendi, fez errado e largou de mão. Não, é todo dia. Deus estendeu a mão em prol de um povo desobediente e rebelde. Todo dia, Deus ia e estendia a mão. Durante muito tempo, Deus fez exatamente essas coisas. Todo dia, Deus buscava. Mas o povo era desobediente e rebelde. Quando a graça de Deus nos alcança, ela transforma as nossas vidas. A graça de Deus vem para transformar as nossas vidas. E se ela transforma as nossas vidas, então temos que largar o que éramos anteriormente. Largar a vida de pecado. Se falamos que temos a graça, mas continuamos pecando, nós temos que olhar para esse texto aqui, do povo desobediente e rebelde. E falar, eu compreendo Jesus intelectualmente, mas ele ainda não desceu para o meu coração ao ponto de transformar a minha vida e de eu abandonar o pecado. Lembra? Paulo fala isso em capítulos anteriores, fala, você foi livre do pecado, você foi livre da lei, você foi livre da carne, da escravidão. Você não vive mais para o pecado. Agora você vive para Jesus Cristo. Agora você vive para Deus. Então exige ter transformação na vida. Como conclusão e aplicação, assim como Paulo no começo do capítulo 10, nós devemos orar e pregar pelos não salvos. Capítulo 10 e no começo do capítulo 9 de Romanos, o apóstolo Paulo deseja que o povo de Israel fosse salvo. E ora por isso. E busca isso. Quando a gente gosta de alguém, a gente se empenha em favor dessa pessoa. E um dos aspectos dentro do cristianismo que mostra que a gente realmente se importa com uma pessoa é quando você passa a orar por essa pessoa. Nas nossas orações, você ora para você mesmo. Fala, Deus, obrigado pelas coisas, abençoa eu, abençoa minha família, e me dá saúde e faz coisas para mim mesmo. Mas a partir do momento em que você ora por outra pessoa, você se importa por essa outra pessoa. É o que Paulo faz pelo povo de Israel ao orar pelo povo de Israel. Falei, eu realmente me importo com vocês e desejo que vocês sejam salvos. Eu realmente me importo e vou me empenhar e orar por você. Não basta apenas compreender as Escrituras, mas nós temos que orar também, para que Deus molde a nossa vontade de acordo com a vontade dele. Segundo a justiça própria, ela não traz a salvação. A única justiça que traz salvação é a justiça do próprio Deus. E eu e você não podemos ser salvos pelas nossas próprias obras. Quando as Escrituras falam que as nossas boas obras são como trapos de imundícia, ela está falando que é extremamente sujo. A ideia é de um pano com restígios da menstruação. Um pano extremamente sujo. É isso que o texto diz quando fala de trapos de imundícia. Fala, você acha que você faz boas obras, é um trapo de imundícia. Então, a sua própria justiça não pode salvar. A salvação ela é única e exclusivamente pela graça. E em Cristo ela é plena e total. Uma vez salvos para sempre, e não há mais chances de perder a salvação. Não é por causa do seu pecado ou pelo que você faz, mas é pelo único e exclusivo amor de Deus e misericórdia de Deus que escolheu te salvar e morrer no seu lugar. Então, uma vez que você entende isso, o que nós devemos fazer é confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor
E que essa é a boa nova de salvação para todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego. Feche os olhos, vamos orar.